Sabe o garotinho Kevin de Esqueceram de Mim? Pois é, hoje ele está com 44 anos. Macaulay Culkin cresceu e não se tornou uma grande estrela de Hollywood como muitos imaginavam que ele seria. O Macaulay Culkin se encaixa naquele perfil de uma criança que apareceu muito cedo em Hollywood, ficou muito famoso ainda criança e dessa forma expectativas foram criadas em cima dele de que ele poderia ser um astro do cinema. O que não é tão loucura de se pensar porque isso realmente já aconteceu. Atores alcançando sucesso ainda criança e conseguindo manter isso na vida adulta. Bom, só que esse não foi o caso de Macaulay Culkin. Macaulay Carson Culkin é o seu nome completo. Ele nasceu em 26 de agosto de 1980 em Nova York. Macaulay Culkin é o terceiro de 7 filhos, sendo 5 meninas e 2 meninos. Sua mãe trabalhava como telefonista, já o seu pai trabalhava como sacristão em uma igreja católica. A função dele dentro da igreja era basicamente organizar o horário das missas, cuidar das roupas, dos pagamentos, das contas, limpeza, enfim, era fazer a manutenção da igreja. Só que junto com isso, ele também tentou uma carreira de ator. Carreira essa que fracassou. Christopher Culkin tentou fazer apresentações de teatro na Broadway, o que também não deu certo. E daí você já consegue entender para qual caminho isso vai. A frustração e fracasso do pai como ator fez dele jogar toda a expectativa e desejo de fazer sucesso em cima do seu filho. A história de Macaulay Culkin é um daqueles casos em que a história de vida dele, os bastidores da vida além da fama, podem explicar melhor o que teria levado o jovem ator a cair no esquecimento tão rápido. Coisas que aconteciam na sua vida em família e que a gente, que era o público que só via ele nos filmes, não fazia ideia que acontecia. Macaulay Culkin não tinha controle nenhum sobre o seu dinheiro, ele não podia escolher o que iria fazer ou não, até porque ele era só uma criança. Todo esse controle financeiro ficava na mão dos pais dele. Na mão de bons pais, isso seria ótimo, eles iriam cuidar do dinheiro do filho, investir e fazer o que é certo. Mas infelizmente para Macaulay Culkin, os seus pais não eram assim. Have you ever been home alone? Sometimes on purpose. How did that happen? Oh, they just leave you there. I don't know why. Your father was described as the father from hell. Oh, yes, yes. My father was very good at breaking people's spirits. He was a bad man. He was abusive physically and mentally. Macaulay's dad is a failed actor who pushed Macaulay and his siblings into acting at a really young age. Out of 7 kids, his sister Dakota was the only one who managed to avoid it. O começo. Tudo começou quando Macaulay Culkin tinha só 4 anos e seus pais já o matricularam para fazer aulas de teatro. Um dos primeiros trabalhos que ele apareceu foi uma participação bem pequena na série O Justiceiro. Ele apareceu só em um episódio da série, onde ele fazia a vítima de um sequestro. Quando Macaulay Culkin fez o filme Esqueceram de Mim, ele era muito novo, ele tinha só 10 anos, mas ele chegou a fazer alguns filmes antes. E o mais conhecido que ele fez antes de Esqueceram de Mim foi a comédia Quem Vê Cara Não Vê Coração. Um filme de comédia bem legal, diga-se de passagem. Esse filme é de 1989. Na época ele estava com 9 anos. Onde você mora? Na cidade. Você tem casa? Apartamento. É seu? Alugado. O que você faz pra viver? Muita coisa. Onde é seu escritório? Não tenho escritório. Por quê? Não preciso de um. Onde está sua esposa? Não tenho esposa. Por quê? É uma longa história. Você tem filhos? Não, não tenho. Por quê? É uma outra longa história. Você é irmão do meu pai? Qual é o seu recorde em perguntas seguidas? 38. Certo, sou irmão do seu pai. Você tem muito mais cabelo no nariz que o meu pai. Como é que você notou isso? Sou garota, é isso que eu faço. Quando o ano de 1990 chega, Macaulay Culkin completa seus 10 anos de idade e junto já faz o trabalho mais conhecido na sua vida de ator, Esqueceram de Mim. O filme Esqueceram de Mim trouxe um reconhecimento mundial para o Macaulay Culkin com apenas 10 anos e também já despertou a ganância do seu pai, que começou a ver a fortuna do filho crescer. O filme Esqueceram de Mim foi grande sucesso desde o lançamento. O filme lotava várias salas de cinema e era muito elogiado. Não foi um filme que foi ficar conhecido só depois de muitos anos. O filme já fez sucesso no lançamento, fazendo mais de 280 milhões de dólares nos cinemas. O marketing de divulgação do filme foi muito forte. Esqueceram de Mim foi promovido no mundo inteiro e a imagem de Macaulay Culkin era o rosto principal na divulgação do filme. Foi lançado brinquedos, jogos de videogame e não é nenhum exagero falar que aos 10 anos de idade ele já era conhecido em muitos lugares além de Hollywood. E pela história do filme se passar no Natal, quase sempre em época de Natal, era garantido que alguma emissora de TV iria transmitir Esqueceram de Mim. Com o sucesso que foi o filme, era quase certeza que iriam fazer uma continuação, e realmente fizeram. Em 1992, 2 anos depois, chegou Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. Todo o elenco do primeiro filme voltou e o sucesso foi ainda maior. Esqueceram de Mim 2 fez mais de 350 milhões nos cinemas. Macaulay Culkin, só com 12 anos, já era uma estrela de cinema conhecido no mundo todo. Ele estava tão conhecido naquela época que foi convidado para participar do clipe Black or White do Michael Jackson. E aqui nesse ponto
vale um comentário especial. O Macaulay Culkin estava extremamente popular durante os anos 90. E o Michael Jackson, bom, ele era o Michael Jackson, né? Um dos cantores mais conhecidos de todos os tempos. Os dois acabaram se aproximando e criando uma amizade. E isso acabou dando muita polêmica na época. Isso porque Michael Jackson enfrentava processos com um suposto caso envolvendo abuso de menores. Na época em que Michael era processado, o Macaulay Culkin costumava frequentar o rancho Neverland do cantor. Macaulay Culkin chegou a falar que ele e Michael Jackson jogavam videogame juntos e conversavam sobre a vida. Macaulay Culkin teve que responder perguntas envolvendo Michael Jackson em vários momentos durante a vida. No ano de 2020, em uma entrevista para o site Square, Macaulay Culkin esclareceu de uma vez por todas como era o contato dele com Michael e falou que o cantor nunca, em nenhum momento, fez nada contra ele e que sempre acreditou na inocência de Michael das acusações de abuso sexual. Macaulay Culkin falou isso de forma mais clara e aberta agora, depois de adulto, mas vocês imaginam ele ainda criança e já vendo tantas pessoas envolvendo o nome dele em polêmicas. Acredito eu que seja coisa demais para a cabeça de uma criança, né? He's a good friend of mine, and he still is. I mean, everything that's going on, I mean, it's unfortunate. It's an unfortunate situation for everyone involved, and you know, How did you first get to meet him? I first met him, he kind of called me randomly, like out of the blue. He just kind of like, hi, it's Michael. And I was like, hey. And the thing This was after Home Alone? This is after Home Alone. I actually had met him before I was doing Nutcracker at Lincoln Center. I was playing Fritz, and he came backstage one day, and I actually met him very briefly. And, you know, I mean, nothing really. I mean, we played video games, you know, we you know, played it at his amusement park. Well, the thing is with that whole thing is that, you know, they go, oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is 2 stories. And it has like 3 bathrooms and this and that. So when I slept in his bedroom, yeah, but you have to understand the whole scenario. What has happened to you from all of this? What do you mean? I mean, people. How do people inquire of you a lot about it? Sometimes, yeah. I mean, you know, people always have like their opinions, and they always, you know, it's funny. I mean, people always talk to me about him because, you know, I'm one of these people who will tell you anything about my life, really, to get me going, you know. And so, yeah, I mean, I freely and openly talk about him and stuff like that, but overall, you know, he's just a good friend of mine. Voltando aos filmes agora, como já foi falado, os anos 90 foram os melhores anos dele como ator. Porém, ele era muito novo. Para Esqueceram de Mim 2, ele recebeu um pagamento de 4 milhões de dólares, muito superior aos 110 mil dólares que ele tinha recebido no filme original. Entre os 2 filmes de Esqueceram de Mim, ele fez outros filmes que ficaram bem conhecidos, como o filme Meu Primeiro Amor. A história desse filme mostra ele durante férias de verão, explorando uma cidade, se apaixonando pela primeira vez, enfim, coisas da infância, né? Outro filme bem conhecido dele nos anos 90 foi O Anjo Malvado. Esse filme mostra uma relação tensa e até meio sombria entre 2 primos. Não é um filme infantil com uma história tranquila, na verdade é até bem tenso. O filme passa por vários temas como maldade, manipulação. O Anjo Malvado também já passou muitas vezes na TV durante os anos 90. Olha, desculpa. Foi só bobagem minha. Eu sei como me sentiria se não tivesse mãe. Amigos? Outro dos anos 90 foi o filme Peg Master, o Mestre da Fantasia, um filme que mistura animação e live action. A história desse filme mostra Richard, o personagem de Macaulay Culkin, que é um garoto medroso. Ele tem medo de absolutamente tudo e fica meio obcecado por segurança. Ele começa a calcular o perigo de tudo que ele vai fazer, e isso faz ele se isolar de garotos da idade dele. Um dia Richard vai para uma biblioteca, escorrega, bate a cabeça e vai parar em um mundo mágico, onde ele é transformado em uma animação. Quando chegamos no ano de 1994, Macaulay Culkin fez o seu último grande filme dos anos 90. Riquinho. O filme mostra o garoto riquinho que é herdeiro da fortuna da sua família, mas apesar de tudo que o dinheiro já pôde comprar na vida dele, a mansão onde ele mora, brinquedos e até o próprio parque de diversões, ele não se sente tão feliz e vai fazer amizade com um grupo de crianças de um bairro próximo. É um filme bem legal e fechou a fase de ouro do pequeno Macaulay Culkin, que na época estava com 14 anos e já era extremamente conhecido. Ele estava crescendo e as coisas começaram a mudar na vida dele. Pausa na carreira e problemas com a família. Quando Macaulay Culkin fez o filme Riquinho em 1994, ele estava completando uma carreira intensa de filmes. Ele só tinha 14 anos de idade e 14 filmes no currículo, e tudo isso dentro de 7 anos atuando. Em uma entrevista para Ellen DeGeneres em 2018, ele contou que estava muito cansado das rotinas de gravações e que a vontade dele era apenas ser um garoto normal, sem tantas responsabilidades com pouca idade. You stopped and because you were just tired of it? Yeah, I was tired of it. I needed something else. I needed to
grow and develop as a person. I was looking forward to high school. Com 14 anos, Macaulay Culkin conseguiu se emancipar dos seus pais. Ele basicamente se tornou alguém mais independente e não precisava mais da permissão dos pais para tudo. E foi aí que Kit Culkin, o pai dele, ficou furioso. Em uma entrevista para o site The Guardian, Macaulay Culkin contou muita coisa. Primeiro, que os boatos de que ele gastava parte do seu dinheiro com drogas era mentira. E outra coisa que ele falou é que seus pais estavam passando por um divórcio, onde eles estavam brigando para ver quem teria o controle do dinheiro que ele já tinha ganhado como ator, que naquela época, por volta de 14 anos, Macaulay Culkin tinha um acumulado de mais ou menos 17 milhões de dólares. Macaulay ainda contou que o pai tinha um comportamento violento dentro de casa. Por muitas vezes ele era abusivo de forma física e também mentalmente. Macaulay Culkin sentia como se seu pai tivesse inveja do seu sucesso, e isso foi deixando ele cada vez pior. I really didn't want to do it anymore. Literally, I was hoping to disappear off the face. A mãe e o pai atuavam como gerentes da carreira dele. Todo o dinheiro que entrava eram eles que sempre decidiam o que fazer. O pai, Kit Culkin, era muito exigente e cobrava que Macaulay Culkin atuasse de forma perfeita nos filmes e que ele desse prioridade ao sucesso financeiro, exigindo que o filho trabalhasse horas e horas sem se preocupar com o bem-estar ou o estado emocional do filho. Macaulay Culkin já contou em várias entrevistas, podcasts e programas de TV que o comportamento abusivo de seu pai fez ele, o Macaulay Culkin, ir se afastando emocionalmente da família, já que de onde ele esperava mais apoio, que era dos seus pais, eles estavam explorando ele da pior forma. Depois de se emancipar e seus pais se separarem, Macaulay Culkin se distanciou deles e contou que quase não tem mais contato com o pai, e falou também que considera isso uma decisão saudável para sua vida. E foi dentro desse cenário dessa casa de pais extremamente controladores e abusivos que Macaulay Culkin foi perdendo a vontade de atuar e se afastando completamente da indústria do cinema. E junto com todos esses problemas da família, Macaulay Culkin começou a expor Hollywood, falando que a indústria do entretenimento via as crianças apenas como um produto no mercado e não como uma pessoa de verdade. Durante esse momento mais difícil, muitas notícias começaram a aparecer falando que ele estava enfrentando problemas com drogas. Macaulay Culkin negou isso, mas ele contou que cometia sim os seus excessos, como beber demais. Só que a mídia sempre exagerava nas notícias, distorciam e inventavam alguma história sobre a vida dele. Macaulay Culkin também falou que ele não perdeu o amor pela atuação, mas que ele queria ter a liberdade para escolher o que fazer ou não. A vontade era trabalhar em filmes menores, sem tanta pressão de grandes estúdios cobrando por resultado. Resumindo de uma forma mais clara, ele queria sair da loucura de Hollywood e trabalhar em filmes menores. Nova fase, poucos filmes. Depois de parar em 1994, só com 14 anos, Macaulay Culkin só foi voltar a fazer um filme no ano de 2003, quando ele fez Party Monster. Esse filme é baseado em uma história real e conta a história de Michael Wallig, que era um promotor de festas em Nova York nos anos 80. Michael Wallig era alguém bem ambicioso e cresceu com o sonho de ser famoso. Só que um certo dia ele teve a brilhante ideia de falar na TV durante uma entrevista que ele e um colega dele tinham matado um traficante no apartamento onde ele morava durante uma briga, e que ele deixou o corpo no seu apartamento por vários dias antes de jogar no rio Hudson. Bom, em resumo é isso. O restante da história é mostrado no filme Party Monster de 2003, onde o Macaulay Culkin faz o tal Michael Wallig. A história até parece ser boa para ser contada em um filme mesmo, mas a crueldade do esquecimento de Hollywood acabou fazendo o filme Party Monster ser um fracasso. E aquela criança que era o Macaulay Culkin nos anos 90 e fazia rios de dinheiro com seus filmes acabou caindo no esquecimento do público. Infelizmente, depois de tantos anos parado, o retorno de Macaulay Culkin ao mundo das atuações acabou sendo um fracasso. Um outro filme da nova fase de ator dele foi Galera do Mal, um filme de 2004. Como já foi falado, Macaulay Culkin não fez mais filmes que foram sucesso no mundo inteiro, como foi nos anos 90, mas esse filme aqui, Galera do Mal, de 2004, foi sim bem elogiado. A história do filme segue um grupo de adolescentes e fala sobre vários assuntos como bullying, vingança, arrependimentos da vida. É um filme indo para temas mais adultos e o Macaulay Culkin tentando tirar aquela imagem de garotinho dos filmes infantis que muitos ainda tinham dele. E se já estava difícil conseguir apoio em Hollywood na vida adulta e até trabalhar em bons filmes, algumas pessoas criticaram ele ainda mais em 2004, depois que ele foi preso com 17 gramas de maconha e 2 tipos de tranquilizantes e outros remédios que precisavam de receita e ele não tinha. As conversas e os boatos de que Macaulay Culkin estava perdido envolvido com drogas aumentaram ainda mais depois disso. No ano de 2006, Macaulay Culkin publicou um livro que foi tipo uma autobiografia. O livro, chamado Júnior, conta alguns momentos da vida dele, principalmente o relacionamento difícil dele com os pais. Com tantos problemas com a família, com o afastamento dele de Hollywood, problemas pessoais, estava ficando cada vez mais difícil ele conseguir qualquer trabalho. Sabe os filmes que você já viu do Macaulay Culkin ainda criança? Pois é, aqueles foram os trabalhos mais conhecidos dele. Ele continua atuando até hoje, mas não conseguiu fazer nenhum filme que fizesse o mesmo sucesso de quando ele era criança. Em dezembro de 2013, viralizou um vídeo do Macaulay Culkin publicado no YouTube, onde ele aparecia
aparecia comendo um pedaço de pizza. O vídeo era para promover a banda dele, chamado Pizza Underground. O primeiro show da banda aconteceu em janeiro de 2014 no Brooklyn, em Nova York. Só que a banda não foi muito bem não. Problemas no grupo e atraso para os shows já fizeram o público jogar cerveja na banda, serem vaiados e chegaram a ser expulsos de um palco pela plateia. A banda encerrou as atividades de forma oficial em 2018 e Macaulay Culkin contou que já estava cansado do projeto, que começou como uma brincadeira em 2013. A banda Pizza Underground lançou apenas um álbum chamado Live Shop Sway, com várias tentativas de voltar a atuar que não deram certo. Com a banda, que também não deu certo, aconteceu outra coisa que mexeu muito com o emocional dele: o término de um relacionamento de 8 anos que ele tinha com a também atriz Mila Kunis. A Mila nunca assumiu completamente, mas ficou subentendido que ela traiu ele. Ela contou que se sentia culpada e que a escolha de terminar foi dela, e ela contou que foi algo horrível. He always had this weird, like, fans were just screamed when they said, like, they didn't know how to react. Like, fans responded in a very abnormal way to him. Did people treat you differently? I mean, yeah. I mean, I'm always treated differently. I had a horrible breakup. A horrible breakup. I up. Oh, okay. And I'll be the first to admit it. What happened? Did she cheat? Well, she doesn't actually say for sure if she cheated or not, but it's definitely obvious that she blames herself for the breakup and not him. Já Macaulay Culkin preferiu ficar em silêncio na época. Ele simplesmente sumiu, e quando ele apareceu de volta, foi naquela foto que assustou muita gente na época, com ele extremamente magro. Mesmo assim, Macaulay Culkin reforçou que não estava usando drogas, mas ele estava sim com depressão. Macaulay wouldn't talk about it publicly, and then he disappeared again. And the world was shocked when these new images of him came out. Macaulay Culkin's health is rapidly on the decline. Rumors that he's addicted to heroin. What happened? Well, Macaulay denies ever using drugs, but he does admit that he went through depression. I'd spend like 12 hours a day in my bathtub. I had no appetite. I love fucking eating, man. Food that I loved didn't even taste good. What felt worse for me was when I woke up and I didn't feel anything at all. That's the thing that hurts the most. You're feeling nothing, but you're also feeling hurt because you don't care anymore. Like, that's the scary stuff. Like, that's the stuff that you really actually have to try to figure. Com o projeto da banda dando errado, o término de um relacionamento, Macaulay Culkin juntou forças e tentou voltar para o mundo das atuações. No ano de 2019, ele estava no filme de comédia Changeland. A história do filme é basicamente de um grupo de amigos que vai conhecer a Tailândia. É um filme de baixo orçamento que acabou nem chegando de forma oficial no Brasil. Os últimos trabalhos mais conhecidos do Macaulay Culkin não foi em nenhum filme, mas sim em uma série. Ele estava em alguns episódios da série American Horror Story em 2021. A temporada de 2021 foi dividida em 2 partes. Macaulay Culkin participou da primeira parte da série fazendo um escritor. Essa primeira parte da história envolve vampiros. Enquanto eles buscam por sangue, o personagem do Macaulay Culkin, o escritor, busca por poder criativo para escrever suas histórias sem nenhum tipo de bloqueio mental. A participação dele na série foi elogiada e muitos gostaram, até porque American Horror Story é uma série bastante conhecida. Foi o retorno do Macaulay Culkin trabalhando em uma grande produção, mesmo que seja uma série de TV. Depois de tanto tempo afastado, e pelo jeito já foi confirmado que ele vai estar na 2ª temporada da série Fallout. É muito louco a gente pensar que o ator mirim, que foi uma das maiores promessas do cinema durante os anos 90, mas é claro que, como a gente viu ao longo desse vídeo, nada disso foi sem motivo e simplesmente do nada. Macaulay Culkin foi criado por pais que em nenhum momento se preocupavam com ele, em como ele estava se sentindo, se ele realmente queria estar fazendo todos aqueles filmes. A preocupação dos pais era única e exclusivamente em todo o dinheiro que o filho estava conquistando. Isso foi destruindo aos poucos a vontade de Macaulay Culkin atuar. O pai teve coragem de dar uma entrevista no ano de 2012, falando que ele temia pela vida do filho e que queria fazer as pazes com ele. Os dois não se falavam há mais de 15 anos na época dessa entrevista, e não existe nenhuma informação mais recente na internet de que Macaulay Culkin e seu pai tenham voltado a se falar, mas é bem provável que eles se mantenham afastados até os dias atuais. Vida pessoal atualmente. Macaulay Culkin ganhou sua estrela na calçada da fama em Hollywood no dia 1º de dezembro de 2023. A estrela foi dada a ele em reconhecimento pela atuação nos 2 filmes Esqueceram de Mim. O sucesso dos 2 primeiros filmes foi tão grande que já foram lançados mais 4 filmes da franquia Esqueceram de Mim, todos sem nenhuma participação do Macaulay Culkin. Filmes esses bem ruinzinhos, pra falar a verdade. Atualmente ele é casado com a também atriz Brenda Song, que ficou bastante conhecido fazendo a personagem London na série Zack e Cody da Disney. Macaulay e Brenda tiveram uma filha em 2021 e deram o nome de Dakota, uma homenagem à irmã de Macaulay Culkin, que faleceu em um acidente em 2008. Macaulay Culkin and Brenda Song spotted holding hands. You, Macaulay, grew up child star. Have you guys bonded over that? It's almost like child actors. We don't get to talk about it. You just look each other in the eye and you nod and we know. You seem really
healthy. Like, you seem like a together person. Usually, for the most part, I'm pretty put together. I got a special lady friend. We have a dog and a cat. Macaulay Culkin está com 44 anos e vive com sua esposa e sua filha de uma forma bem privada e bem longe da mídia. Até porque já chega, né? Acredito que o Macaulay Culkin ficou bem cansado de todo o holofote que ele recebeu desde criança. O Macaulay Culkin mudou de forma oficial seu nome. No ano de 2018, ele anunciou que deixaria os fãs escolherem um novo nome para ele por meio de uma votação em um site. Mas ele não deu opções de nomes, a votação foi aberta e as pessoas simplesmente escolheram o nome Macaulay Culkin mesmo. Então ele mudou oficialmente o seu nome para Macaulay Culkin. Ele confirmou essa mudança no final de 2018 durante as festas de Natal. Se você joga no Google, uma pequena descrição sobre ele já fala Macaulay Culkin. Pode parecer besteira e para muita gente até é mesmo, mas ele falou que foi uma forma de interagir com os fãs, de não levar o nome dele ou a fama tão a sério. Macaulay Culkin tem uma conta oficial no Instagram com quase 2 milhões de seguidores e essa daí é uma das últimas fotos que ele postou até o momento. E essa é a história de Macaulay Culkin, muito sucesso na infância, mas infelizmente criado por pais controladores e abusivos que o tempo todo davam mais importância apenas para a parte financeira, sem se preocupar em como seu filho estava se sentindo. Agora adulto, Macaulay Culkin decidiu cuidar dele mesmo, da sua saúde mental e da família. Ele não parou de atuar completamente, mas se afastou bastante da vida de ator, buscando mais liberdade e tranquilidade para sua vida, ao invés de continuar em um ambiente de fama e holofotes, só que muitas vezes um ambiente ruim e tóxico, e de lugares ruins já chega para ele, né? Agradeço você por assistir até aqui, deixe seu like, seu comentário, um abraço para todos e até a próxima.